Bom dia, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje nós iremos falar da mulher adúltera. Essa mulher que é uma mulher anônima, a gente não identifica. Alguns comentaristas dizem que era Maria Madalena, mas não há nenhum relato histórico que defina realmente quem era essa mulher adúltera. Mas o que importa para nós é que ela teve um encontro com Jesus. E nesse encontro, algumas coisas foram mudadas em sua vida. E nós aprendemos com isso. Então, vamos pensar um pouco hoje sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Esse relato está descrito em João, capítulo 8, do verso 1 ao 11. E assim nós estaremos fazendo como de costume. A gente vai estar lendo os versículos, comentando sobre os versículos e aplicando para as nossas vidas. Esse é o nosso foco. E eu espero sinceramente que você, ao terminar esse vídeo, aplique algumas verdades que serão ditas aqui para a sua vida. Deus te abençoe e te faça entender aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bom, essa versão que eu estou lendo é uma versão NVI, é uma versão internacional. Se você tiver uma versão diferente, algumas palavras vão modificar, mas o sentido será o mesmo. Então, de forma introdutória, eu quero mostrar para vocês algumas verdades, né, o ambiente que estava se passando aquela história. Jesus, no capítulo 7, ele estava no templo de Jerusalém, como era costume, por vezes ele passava no templo, e ali ele ensinava as pessoas que se chegavam à volta dele. Os sacerdotes, os fariseus, né, que são também considerados escribas, os mestres da lei que fala aqui o texto, eles mandaram alguns guardas do templo prender Jesus. Só que quando aqueles guardas chegaram para prender Jesus, eles não conseguiram e voltaram e deram a seguinte resposta. E os mestres da lei e os fariseus perguntaram: por que não prenderam? E ele deu a seguinte resposta: nunca ouvimos homem nenhum falar como esse homem fala. Jesus ele acabou esse ensinamento no templo e ele sobe para o Monte das Oliveiras, que era um local que a gente percebe que era um local de refúgio de Jesus, um local de descanso, um local onde ele ia para repousar. E ele vai ao Monte das Oliveiras e no dia seguinte ele volta para ter um encontro com essa mulher adúltera. Então, o Monte das Oliveiras, algumas coisas são interessantes sobre o Monte das Oliveiras. O nome do monte está atrelado
justamente ao que se produzia nesse monte. Era um monte que tinha muitas árvores de oliveira. Então o nome ficou característico, Monte das Oliveiras. Esse monte ele fica de frente para a cidade de Jerusalém. Né? É próximo, não é tão distante. 7 quilômetros aproximadamente, né? Eu vi 6 e pouco, aproximadamente 7 quilômetros ficava do templo, onde Jesus sempre estava ensinando. Bom, esse monte, ele tem uma história na Bíblia. Ele é um monte onde aconteceu algumas coisas. E eu separei para vocês aqui alguns fatos que ocorreram nesse monte. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando o filho de Davi, o Absalão, ele se revolta e toma o trono do pai, Davi se refugia nesse monte, né? Passa por esse monte. Se você quiser conferir isso, você tem 2 Samuel 15:30. Você pode voltar lá e conferir o que eu estou falando para vocês. Também, algo que chamou a atenção foi os altares que o rei Salomão erigiu para as mulheres dele, os deuses pagãos, né, da época. Então, esses altares também ficavam ali no Monte das Oliveiras. E essa referência você vai encontrar em 1 Reis 11:7. Então, na época, esse monte ele tinha uma descrição diferente. Ele se denominava Monte da Destruição. Por quê? Nesse monte existiam muitos altares a deuses pagãos. E aí você pode conferir isso também em 2 Reis 23:13. Já no Novo Testamento, a gente percebe, por exemplo, quando Jesus entra, aquela entrada triunfal em Jerusalém, ele desce do Monte das Oliveiras, que você vai encontrar em Mateus 21, de 1 a 11. E o ensino também de Mateus 24:3, você vai encontrar o ensino do fim dos tempos, ele também dá sobre esse Monte das Oliveiras. A sua oração, aquela oração, né, que ele fez antes da sua crucificação, foi no jardim do Getsemane, que ficava no Monte das Oliveiras, localizava ali. Depois que ele comeu a Páscoa com seus discípulos, ele sobe para o Monte das Oliveiras e ali ele começa a orar, né? Até aquela situação que ele começa a orar e os discípulos dormem. Então ele fala, poxa, mas nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Então isso também foi no Monte das Oliveiras. E quando ele também foi traído, né? Porque ele estava em oração e logo em seguida chega Judas com todos aqueles soldados para prender Jesus. Então, o local da traição dele no Monte das Oliveiras. Alguns dados, né, para que você entenda de que monte nós estamos falando. Porque o texto ele fala sobre o monte, então é importante a gente situar vocês sobre a questão do monte. Bom, então, irmãos, partindo para o texto propriamente dito, a gente começa esse texto no versículo 1, dizendo o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Como eu falei, o monte era um local de descanso, era um local de refúgio. Jesus, ele também precisava descansar. Muitas pessoas acham que Jesus ele só tinha natureza divina, mas a gente percebe, até mesmo aqui nesse texto, que Jesus tinha a questão física. Ele também precisava descansar, também precisava dormir. A ideia para alguns é que Jesus era um espírito que ficava e não precisava se alimentar, não precisava descansar. Não, a gente percebe no texto que Jesus ia para esse local, um local de descanso, um local onde ele poderia ficar mais tranquilo, mais a sós com seus discípulos, porque todos nós, né, agora aplicando isso para a nossa vida, todos nós precisamos de descanso. Se nós ficarmos trabalhando direto, ficarmos num ativismo, até mesmo religioso,
Tem muita gente que é ativista religioso. O que é isso? Vive na igreja. E eu quero dizer aqui que não é ruim estar na igreja. Muito pelo contrário. É bom estar na igreja, em comunhão com os irmãos, fazer a obra de Deus junto dos nossos irmãos. Mas o ativismo, ou querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, sem o devido descanso, causa muitos problemas. O primeiro deles é que você não consegue fazer tudo de forma perfeita, porque você vai acabar perdendo em algum ponto. Alguma área que você está atuando vai ficar defasada, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, ou consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então Jesus descansou. Nós também precisamos descansar, irmãos. Nós precisamos renovar as nossas forças. Como é bom você ter uma noite boa de sono. O sono é renovador, restaurador. E nós precisamos, para que comecemos um novo dia bem, comecemos um novo dia disposto a fazer a obra de Deus e até mesmo as nossas coisas materiais que nós precisamos, com um fôlego de vida renovado, porque tivemos uma boa noite de sono, tivemos descanso. Jesus descansou. Nós também precisamos descansar. Uma pessoa descansada é uma pessoa que vive mais. Vive mais e vive melhor. Não é verdade? Produz com mais eficiência. Uma pessoa descansada, ela consegue produzir melhor as coisas que ela vai fazer. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na obra de Deus. Uma pessoa descansada, ela consegue uma maior concentração naquilo que ela está fazendo. Você consegue se concentrar. Então, há muito problema numa pessoa que não dorme. Uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não descansa, é uma pessoa que fica improdutiva ou que produz de forma errada por conta da falta de descanso. Então, nesse primeiro versículo, a gente aprende com Jesus que a gente precisa de um local de descanso, que a gente precisa de um local onde a gente possa se reunir também com amigos, né? Família, pessoas mais íntimas. É o que ele fazia com os discípulos dele. Trocar ideias mais íntimas, né? Conversar de forma mais particular. Tudo isso aquele monte representava para Jesus. Tudo isso, aquele local, dava essa oportunidade, né? De descanso, de comunhão. Aquele monte simbolizava isso. Não estou querendo com isso dizer que era um monte santo. Tá? Não existe monte santo. Os santos somos nós, porque o santo na Bíblia significa separado, separado do mundo para Deus. Então, santos somos nós, cada um de nós. É nesse sentido que eu quero deixar bem claro para que os irmãos entendam. Bom, o segundo versículo nos diz o seguinte: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Então, irmãos, agora com as forças renovadas, Jesus ele volta a trabalhar, ele volta a falar das grandezas de Deus no templo, descansado. Então, o amanhecer aqui simboliza uma nova oportunidade para ensinar. E quando você está descansado, quando você está bem física e psicologicamente, você ensina melhor, você ensina com coerência. Então Jesus ele viu ali, naquele novo amanhecer, a gente percebe aqui, uma nova oportunidade para o ensino da palavra de Deus. E ele foi ao templo com esse objetivo, o objetivo de ensinar. E quando ele chega no templo, algo que me chama a atenção, que a multidão, muitas pessoas ficam à volta de Cristo, querendo receber os seus ensinos. Coisa boa, né? As pessoas se juntarem à sua volta porque percebem em você alguém que pode ensiná-las. Jesus era essa pessoa,
onde as pessoas queriam estar em volta dele para retirar dele informações, retirar dele, aprender dele, porque os seus ensinos não eram qualquer ensino, era um ensino que vinha da parte de Deus, da parte do Pai. Então eram ensinos maravilhosos, e eram ensinos que eram não só ensinos teóricos, mas ensinos práticos. Isso é que demonstra a qualidade do ensino de Cristo, porque não era um ensino só prático, só teórico, mas ele vivia a prática daquilo que ele ensinava. Isso é maravilhoso, irmãos. Algo interessante também que eu separei é que Jesus ele estava à beira de ser preso. Ele já estava sendo perseguido pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos mestres da lei, membros, da sinagoga. É claro que a gente vê que Nicodemos começa a perceber algo diferente de Jesus, e também era um membro da sinagoga, então não era a totalidade dos membros da sinagoga que queriam prender Jesus, mas fato é que ele estava respirando ameaças de prisão e provavelmente até de morte. Mas ainda assim, corajosamente, Jesus ele vai ao templo novamente, mesmo com esse risco, mesmo com o risco de poder ser pego, preso e até morto. Jesus ele vai. Ele vai porque ele entende que a obra de Deus é maior do que o meu bem-estar. A obra de Deus é superior ao meu bem-estar. Então ele precisava fazer a obra de Deus, porque ele entendia que a obra de Deus era prioritária. Isso, irmãos, nos mostra algo muito interessante, Uma aplicação muito importante para as nossas vidas é que nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós precisamos fazer a obra enquanto é dia, porque uma hora não poderemos mais fazer. Mas então, aproveitemos cada amanhecer para pregar o Evangelho de Deus, para ensinar as coisas de Deus, talvez praticar. E muitas vezes a gente não precisa nem falar, mas a nossa prática diária mostra aos outros que nós vivemos o Evangelho. E aí nós temos oportunidade para abrir a nossa boca e dar o testemunho sobre Cristo Jesus. Jesus aproveitava as oportunidades, ele não desperdiçava. No amanhecer, nova oportunidade de falar do amor de Deus. E é isso que nós precisamos aprender, e é isso que nós precisamos praticar. E outra coisa muito interessante aqui é que não é um ensino qualquer. O ensino de Jesus não era um ensino com autoridade. Era um ensino que atraía as pessoas para ele. Ainda que ele falasse de maneira, às vezes, dura, vai ter passagens que algumas pessoas se escandalizam, mas ele falava com autoridade. Ele sabia o que ele estava falando. Ele vivia o que ele falava. Então, para nós, é preciso viver o que a gente fala. É preciso falar com autoridade, porque a gente tem por certo aquilo que a gente está falando. Versículo 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Esse versículo nos ensina algumas verdades. Os mestres da lei, os escribas, eram aqueles que conheciam bem a lei. Eles viviam pelo preceito da lei. E a lei mandava matar. Era aquilo mesmo. Quem vive pela lei não consegue entender a graça de Deus. Não consegue entender a graça de Deus revelada em Cristo. E Cristo ele mostra a diferença da lei para a graça aqui. A lei mandava apedrejar, certo? De certa maneira, eles não estavam errados. Só que a questão aqui é: a lei mandava apedrejar ambos
tanto a mulher quanto o homem. Eu te pergunto, cadê o homem dessa história? A mulher não poderia adulterar sozinha. Onde estava o homem? E algumas perguntas que a gente faz para o texto que é importante. Quem surpreendeu essa mulher em adultério? Será que realmente ela foi surpreendida? Porque se ela foi surpreendida, deveria ser pego o homem também. Eles surpreenderam os dois. E quem surpreendeu? Será que foi uma história contada posterior? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas fato é que eles disseram que aquela mulher foi surpreendida em flagrante adultério. E a lei mandava matar. Mas há um erro. A lei mandava matar ambos. A lei mandava apedrejar ambos. E cadê o homem? Não se encontra na história. Então, eles eram muito cumpridores da lei. Só que usavam a lei de acordo com suas vontades. Porque se usassem a lei da forma perfeita, deveriam pegar o homem e apedrejar junto com a mulher. Né? Por quê? Você vai ter isso lá em Levítico 20, 10. Eu vou até ler para os irmãos aqui. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera, presta atenção aqui, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Confere lá na sua Bíblia, Levítico 20, 10. E eu te pergunto, mais uma vez, onde estava a fidelidade na lei? Onde estava essa fidelidade que tanto se prezava por aqueles religiosos da época? Jesus estava ali, na dele. E eles chegaram e colocaram aquela mulher diante dele. Versículo 4 vai dizer assim: disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O Senhor o que diz? Uma pergunta capciosa, uma pergunta para uma pegadinha, para pegar Jesus e saber se Jesus ia contra a lei ou não. Nós já comentamos aqui sobre o apedrejamento de ambos, mas Jesus nem entrou nessa questão. Eles chamar Jesus de mestre é algo também que me chama a atenção aqui, que eu quero pontuar com vocês. Eles chamaram Jesus de mestre. Só que é interessante que eles não acreditavam em Jesus como mestre. Jesus, para ele, não era mestre de coisa nenhuma. Até porque Jesus não tinha passado pela escola rabínica que eles passavam na época. Então, muitas vezes eles chamavam, quem é esse Galileu? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Esse camarada estudou com quem? Quem é o seu mestre? Então eles não entendiam que Jesus era realmente um mestre. Mas por que eles chamaram de mestre aqui? Faz entender que era um sarcasmo da parte deles. Porque não adianta eu falar que alguém é o meu mestre se eu não vivo sob os preceitos desse mestre, se eu não ando com esse mestre, se eu não imito esse mestre. Então, na verdade, esse chamar de mestre é um chamar da boca para fora. Uma aplicação para cada um de nós. Se o seu mestre tem sido Jesus, você precisa viver sob os preceitos de Jesus. Agora, se o seu mestre tem sido as suas vontades, Jesus passa a não ser mais o seu mestre. Pensemos nisso. Aqueles fariseus e mestres da lei estavam com sarcasmo dizendo Jesus, mestre. Moisés diz uma coisa e você diz outra. Outra coisa que me chama a atenção aqui é a comparação de Jesus com Moisés. Eles ainda não entendiam que Jesus era superior a Moisés. E por isso compararam, Moisés era o top, né? Moisés era o cara de Deus. Moisés foi o libertador do povo de Israel. Então Moisés era um ídolo para eles, de certa maneira. Moisés era um patriarca muito respeitado para aqueles mestres.
pode falar, olha, então é como se estivesse colocando Jesus numa sinuca de bico. Olha, Moisés, hein? Não foi qualquer um que falou, não. Foi Moisés. E ele disse que tais mulheres precisam ser apedrejadas. Mas, assim, o que diz? Bom, continuando aqui, no versículo 6, diz que eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Irmãos, como conhecedores da lei que eles eram, primeiro eles erraram em não pegar os dois, o homem e a mulher. Mas se eles eram tão conhecedores da lei assim, por que eles mesmo não executaram a mulher? Né? Então, porque eles estavam querendo pegar Jesus. Eles estavam usando uma pessoa para pegar outra. Coisa feia, né, irmãos? De um mestre fazer. Um mestre que deveria ensinar coisas boas, estava ensinando perguntas ardilosas. Perguntas que iam fazer com que as outras pessoas aprendessem que tudo é válido para você humilhar ou para você desacreditar uma pessoa, você poderia humilhar outra. Né? O fato deles colocarem aquela mulher ali já era uma humilhação. Não estou querendo com isso justificar o ato da mulher. Se realmente o adultério aconteceu, ela deveria pagar, segundo a lei, para aqueles que vivem na lei. Né? Ela deveria pagar. Agora, a pergunta que cabe também aqui é: se eu, que sou mestre, não cumpro toda a lei, não deveria sobrar uma punição para mim também? Deveria, né? Mas, enfim, eles se utilizaram da sua posição para poder tentar pegar Jesus, tentar desacreditar Jesus diante das pessoas. Mas Jesus continua ali, calmo. Talvez eu e você, diante daquela situação, uma mulher está à nossa frente, ela vai ser apedrejada. Talvez nós nos levantássemos, abríssemos o braço. Não, aqui não, pelo amor de Deus, calma, vamos conversar, vamos tentar negociar essa questão aí. Mas Jesus, calmamente, sentado, ele continuou. É interessante também pensar que a calma, ela é muito importante para tomarmos decisões acertadas. Quando eu estou nervoso, no ápice do nervosismo, eu costumo tomar decisões equivocadas. Mas quando eu me acalmo, quando eu controlo as minhas emoções, aí eu consigo tomar uma decisão mais assertiva. Né? Então Jesus ele se mantém calmo. E isso nos mostra também que nós precisamos, às vezes, ficar calmos diante de algumas situações onde todo mundo está nervoso. Está todo mundo desesperado. Mas você ora, você pede a Deus e você fica calmo, você se mantém calmo. Porque a decisão melhor é tomada diante da calma. O versículo 7 vai dizer assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Coisa tremenda é essa pergunta de Jesus. Aqui a gente tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. O texto vai dizer que eles insistiam em interrogar Jesus. Eles estavam com tanta vontade de pegar Jesus que eles insistiram até Jesus dar uma resposta. E aí Jesus se levanta, se coloca de pé, uma atitude de que agora eu vou falar. Agora eu vou falar na mesmo pé de igualdade de vocês. Eu vou falar olho no olho. Né? Ele toma essa atitude, levanta do chão, demonstrando assim interesse, demonstrando agora autoridade, dizendo: então faz o seguinte, se algum de vocês estiver sem pecado, tira a pedra.
Jesus ele apela para a consciência das pessoas. Jesus em nenhum momento falou assim, vocês não devem atirar pedra. Mas ele apelou para a consciência. Ele apelou para o pensar das pessoas. Nada com Jesus é obrigado. As coisas com Jesus precisam ser voluntárias, precisam ser através de entendimento. Jesus ele ensina para que nós tenhamos entendimento daquilo que iremos fazer. E não fazermos porque fomos obrigados a fazer determinadas coisas. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito importante. Nada com Cristo é obrigado. Nada com Cristo está baseado numa lei fria que irá tirar a vida de uma pessoa sem perguntar o porquê. Coisa maravilhosa, irmãos, é saber que Jesus se importa com cada um de nós. Uma aplicação que eu vejo desse versículo muito importante é que nós, além de ter calma para tomarmos as decisões importantes, para nos posicionarmos, porque ali estava envolvida uma vida. Uma vida poderia ser tirada. Mas Jesus, ele tem calma. Mas chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. E Jesus toma essa decisão. E eu e você. Vai chegar um momento que nós não poderemos ficar indiferentes à situação. Vai chegar um momento da nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão. Que nós precisamos falar, apelar ao coração das pessoas, mas nunca tomar as decisões pelos outros. Isso não. Jesus não toma a decisão por eles, mas ele apela para que eles façam uma introspecção, olhem para dentro de si e eles próprios tomem as suas decisões. Para que eles tirem a trave dos olhos deles, consigam enxergar os seus próprios pecados. E é isso que eu aprendo aqui. Nós precisamos, muitas vezes, tirar a trave dos nossos olhos e ver que, tanto quanto as outras pessoas, nós também temos pecados, temos falhas e erros que precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, a gente olha para o outro com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão, com um olhar de acolhimento. Então tudo passa pelo entendimento de que nós somos pecadores, iguais uns aos outros. Ah, mas ela era uma mulher adúltera. Eu nunca adulterei na minha vida. Será que não? O adultério, ele não é apenas a prática sexual ilícita. O adultério, na verdade, é tudo aquilo que você descumpre um voto que você fez a alguém. Se você prometeu amar a sua esposa e hoje você não a ama mais, você pode não ter feito sexo com outra pessoa. Mas se você deixou de amar a sua esposa, você está adulterando. Você adulterou o pacto que você fez diante de Deus e diante dos homens. Então o adultério é você um dia, um outro exemplo, é você um dia reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas hoje você, por algum motivo, não anda nos preceitos de Cristo. Você fez um pacto com Cristo que hoje você adulterou esse pacto. Hoje você está em adultério. Você está adulterando o pacto que você fez lá atrás. Então a gente pode adulterar de várias formas. E possivelmente, todos nós, em algum momento, adulteramos alguma coisa. Então precisamos entender o seguinte, assim como aquela mulher adulterou fisicamente, todos aqueles entenderam que de uma maneira ou de outra, eles também adulteraram alguma coisa. Isso é importante demais a gente parar e analisar. Continuando, o versículo 8 diz o seguinte: inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Olha,
parece aqui que Jesus estava, né, totalmente indiferente. Parece. Mas a serenidade de Cristo vem de uma consciência de ter feito a coisa certa. Olha que coisa maravilhosa. Cristo está sereno, tranquilo, volta. Porque ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não podia impedir aquilo fisicamente, porque se todos pegassem a pedra e começassem a atirar, inevitavelmente ia morrer a mulher e Cristo, se ele se colocasse na frente. Então, ele de maneira sábia, ele olha para aquela multidão e apela aos seus corações, e apela às suas mentes, com entendimento, com sabedoria. Ah, meus irmãos, isso me mostra algo muito importante. Às vezes, nós não precisaremos tomar atitudes drásticas. Às vezes, nós precisaremos apelar apenas para a consciência de cada um. Às vezes, nós precisamos apenas fazer uma pergunta para que a pessoa reflita sobre aquilo e pare de realizar as suas práticas errôneas. Jesus, ele só apelou. E quantas vezes nós vamos aconselhar pessoas, como eu falei anteriormente, não precisamos tomar decisões por ninguém, até porque todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo ele apenas precisa de uma orientação, mas não de uma decisão. A decisão é da pessoa, porque se aquela decisão futuramente der errada, ele vai colocar a culpa em cima de você. Mas foi fulano que me orientou a fazer isso. Cada um toma suas próprias decisões, mas a gente pode ajudar, mostrando as consequências das decisões, das possíveis decisões. Então Jesus ele mostra aqui uma consciência tranquila. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu não tomei a decisão, mas eu apelei aos corações e às mentes. E a gente vai ver no texto que deu certo, né? Deu certo. E a gente precisa também fazer da mesma forma. Apelar à consciência, ao coração das pessoas, até mesmo em relação ao Evangelho. Mostrar para as pessoas as consequências de aceitar a Cristo e a consequência de rejeitar a Cristo. Existem consequências. A consequência de aceitar a Cristo é estar no céu com Deus, quando Ele voltar. Quando Cristo voltar uma segunda vez para levar todos aqueles que creram no seu nome. Mas a consequência de não aceitar a Cristo é uma consequência muito ruim. É uma consequência onde a Bíblia fala que as pessoas que não aceitam a Cristo irão para o inferno. E o inferno não é um lugar muito bom. Na verdade, o inferno não é um lugar nada bom. Porque o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. E a ausência de Deus traz sofrimento, amargura, dor, pesar. Por pensar, quantas vezes eu ouvi falar do Evangelho e rejeitei? Quantas vezes eu ouvi falar de Cristo e rejeitei? Isso queima na consciência. Isso dói demais. Então, enquanto temos oportunidade, devemos fazer a nossa escolha ao lado de Cristo. Versículo 9 diz assim: os que ouviram foram saindo, um de cada vez, e começando com os mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. As pessoas entenderam o que Jesus tinha falado, conseguiram ouvir, conseguiram meditar, entender e não mais apedrejaram aquela mulher. Mas cada um entendeu e falou: eu sou tão pecador quanto ela, então eu não tenho direito de fazer com que ela sofra, apedrejar ela. Na verdade, o apedrejar a mulher era nada mais do que o apedrejar a si próprio. Aqueles que apedrejassem aquela mulher estariam apedrejando a si próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. Grande mandamento do Senhor. Então, é interessante que Romanos 3, de 21 a 24, vai nos dizer algo muito importante, que cabe aqui. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei,
da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Maravilhoso isso, irmãos. Todos pecaram, mas há uma redenção para mim e para você. Mas nós não podemos pegar o bastão de juiz e julgar as pessoas. Só Deus pode fazer isso. Versículo 10 vai dizer assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde eles estão? Cadê todo mundo? Ninguém te condenou? Esse cadê todo mundo é um acréscimo meu, tá? A Bíblia fala: Mulher, onde eles estão? Ninguém a condenou? Jesus aproveita aquela oportunidade para mostrar a real situação daquela mulher. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eles iam te apedrejar. Você está entendendo todo o quadro? O que está acontecendo? E o livramento que você recebeu, o livramento que eu te dei aqui, a pergunta que eu faço para você é: você entendeu todos os livramentos até hoje que você teve da parte do Senhor? E eu tenho certeza que foram muitos. Você tem entendido cada um deles? Aquela mulher foi perguntada por Jesus para que ela pudesse entender a real situação. E talvez eu e você tenhamos sido livrados muitas vezes, mas ainda não entendemos que foi um livramento do Senhor. Ou para alguns, entenderam, né? E glória a Deus se entenderam. Mas fato é que Jesus está sempre nos livrando do mal. Mesmo quando nós não entendemos, Ele nos livra a si mesmo. Continua com a sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Versículo 11 diz o seguinte: Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Então também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Outra versão vai dizer: vai, não peques mais. A mulher entende a situação, responde ao chamado de Jesus, reconhecendo a sua autoridade. Ela diz: ninguém Senhor. Ela entende que Jesus é Senhor. Que Jesus poderia condená-la. Porque dali o único que não tinha pecado era Cristo. Então Cristo poderia condená-la, mas com seu amor misericordioso não fez. Irmãos, eu aprendo aqui que nós precisamos ter esse mesmo olhar, ter esse mesmo amor de Jesus, um amor misericordioso, um amor que olha para as pessoas e vê: ah, mas ela pecou diferente de mim. Tá, mas ela é tão pecadora quanto eu. E por isso eu preciso perdoá-la. Por isso eu preciso amá-la. Porque eu sou um servo de Cristo, eu sou um seguidor de Cristo. Se Cristo amou, mesmo quando poderia condená-la, quem sou eu? Tão condenável quanto qualquer um outro, deverei amar o meu semelhante. Irmãos, que texto maravilhoso, não é verdade? Esse texto, eu concluo ele dizendo que Jesus ele sempre está pronto a ensinar aqueles que muitas vezes estão sem saída. Talvez você esteja sem saída. Talvez você esteja pensando: não tem jeito mais para a minha vida. Jesus está disposto a te ensinar. Jesus está disposto a livrar a sua vida da mão daqueles que querem te humilhar, daqueles que querem te colocar, trazer as suas falhas a público e te humilhar diante da sociedade, diante da sua família, diante dos seus colegas de trabalho, enfim. Jesus é aquele que está sempre pronto a te estender a mão. Mas eu aprendo também que a gente precisa parar de ser legalista em algumas coisas. Muitas vezes nós somos legalistas como os fariseus. E pensamos: ah não, a adúltera tem que ser excluída.
o que fez isso tem que ser excluído. Mas nem tentamos dar a essas pessoas uma segunda oportunidade. Nem cumprimos o que Jesus falou. Se o irmão pecar, vai até ele. Tenta ganhá-lo para Cristo. Se você conseguiu ganhar o seu irmão, não precisa levar para a igreja, não precisa levar a público. Não precisa sair espalhando para todo mundo o que ele fez ou deixou de fazer. Precisamos, às vezes, deixarmos de ser legalistas e vivermos mais pela graça. É claro que vai ter momentos onde a pessoa vai negar, não vai querer mais, vai dizer, não, eu estou disposto a pagar pelas consequências que eu fiz e não quero me arrepender. Aí é uma outra coisa. Né? Aí é um outros 500. Mas uma vida baseada da lei tira a misericórdia do ser humano. Ele não consegue enxergar a graça. Ele vive pelos preceitos frios de uma lei que foi colocado para ele. Tem que ser assim, independente de qualquer coisa. Isso é muito danoso, isso é muito perigoso. Não devemos tratar as pessoas dessa forma. Jesus não tratou essa mulher adúltera dessa forma. Outra coisa que eu concluo dizendo é que Jesus controlava muito bem essas suas emoções, que nós devemos aprender com Jesus, ou pedir sabedoria a Jesus para controlar as nossas emoções, para que não façamos coisas erradas enquanto tivermos com a ansiedade, a flor da pele, com o estresse de uma determinada situação. Precisamos controlar as nossas emoções e pensarmos bem naquilo que a gente vai falar, porque às vezes estamos diante de uma decisão de uma vida, decisão importante para uma pessoa. E se falarmos qualquer coisa de qualquer maneira, pode soar de forma errada e aquela pessoa pode até acabar morrendo por conta disso. E não queremos esse peso para as nossas vidas. E para finalizar, eu quero dizer para você que Jesus é aquele que socorre quando todo mundo vai embora. Jesus ficou em pé, somente ele e aquela mulher. Todo mundo abandonou. Ninguém apedrejou, mas também ninguém ficou do lado. Todo mundo foi embora. Mas Jesus é aquele que fica do seu lado, mesmo quando todo mundo te abandona. O salmista diz que ainda que meu pai e a minha mãe se esqueçam de mim, o Senhor não esquecerá. E eu quero finalizar com essa palavra. Creia que o Senhor nunca esquecerá de você. O Senhor nunca o abandonará. Mesmo que todos te abandonem, Ele não te abandonará. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.